Documentário. Mulheres do Sertão transformam seus papéis na família e na sociedade. Diretor do sindicato avalia o resultado das eleições. Padaria Princesa atende às reivindicações do sindicato. No quadro cultural, mais uma edição da FLIA. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Ao longo do período da gestão do Sindicato da Alimentação, a nossa luta tem sido prioritariamente a luta da classe dos trabalhadores, cobrando dos patrões e das empresas os direitos da nossa categoria. Recentemente, os trabalhadores obtiveram uma conquista na Padaria Princesa. O técnico em segurança do trabalho, Jackson de Souza, fala sobre a ação. Confira. Estamos aqui na frente da Padaria Princesa, mais uma empresa que nós fizemos as visitas para verificar as condições de trabalho. Dentre muitas irregularidades, nós encontramos ali falta de proteção em algumas máquinas e equipamentos, como cilindros, amassadeiras, também dentro dos banheiros, a parede ali que divide os vasos sanitários muito baixa, não dando uma certa privacidade a esses trabalhadores, não conforme a NR24 do Ministério do Trabalho. Fiação exposta e nós então expedimos o relatório de visita orientando a empresa sobre os procedimentos que ela deveria tomar para fazer essas correções. No passar do tempo, então, a empresa solicitou alguns prazos, concedemos, voltamos, fiscalizamos novamente, vimos que a empresa então ela conseguiu adequar, ela conseguiu botar as proteções nos cilindros, a empresa conseguiu melhorar o banheiro, conseguiu aumentar a parede, para poder dar um pouquinho mais de privacidade para os seus trabalhadores, colocou as proteções na fiação elétrica, uma máquina de empacotar, que estava também sem as proteções, onde o trabalhador poderia ter contato com as suas partes móveis ali, também a empresa colocou estas proteções. Então aqui estamos na frente da Padaria Princesa, mais uma empresa aí desta série aí, dessas organizações que atenderam aos pedidos, às solicitações do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação de Pelotas. Os brasileiros puderam eleger os seus representantes para governador e presidente da República no segundo turno das eleições realizadas no dia 26 de outubro. Reveja a fala de um dos diretores do Sindicato da Alimentação, Elton Lima. Ele fala sobre o processo eleitoral e as lutas da classe trabalhadora para os próximos 4 anos. Estamos vivendo o dia seguinte ao processo eleitoral que transcorreu no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós ontem vivemos o segundo turno das eleições presidenciais no nosso país e aqui no nosso estado o segundo turno para a eleição a governador. E nós ainda estamos no calor dos acontecimentos, nos desfechos, nos resultados. O candidato do PMDB aqui no estado teve uma vitória muito forte, muito grande, ganhou na grande maioria dos municípios. A Dilma, para presidente, ganhou na maioria dos estados, se eu não me engano foram 15 ou 16 estados e o Aécio 11 ou 12, qualquer coisa assim. E essa eleição, os resultados eles acabam fazendo com que nós do movimento social, movimento sindical, faça algumas reflexões e já comecem a nos preparar para o período que vai vir. A primeira marca desse processo todo foi a grande manipulação dos grandes grupos de comunicação. Não foi um grupo de comunicação só, os grandes grupos de comunicação manipularam tudo que deu para manipular, com o apoio do grande capital internacional, para que o candidato vinculado à social-democracia ganhasse a eleição aqui no país, porque a camada mediana da sociedade, parte do setor financeiro, não concorda com o que vem acontecendo, que são os milhões e milhões de brasileiros que vêm tendo acesso a uma renda mínima e outros milhões e milhões de brasileiros que têm tido acesso aos bens de consumo, enfim. Aí é uma questão histórica em que nós teremos que nos aprofundar para ficarmos discutindo e falando sobre isso, que é a questão da elite querer sempre manter quem está
no pé da pirâmide, preso aos conceitos antigos e manter preso também para que o desenvolvimento não aconteça, e por isso que não se mexe em educação nesse país, por isso que a saúde é um problema, não porque falte recurso público, mas porque existem verdadeiras máfias. Tudo isso efervesceu nesse período eleitoral, e tudo isso vai efervescer, na nossa avaliação, nesse período dos 4 anos que vem pela frente. Porque o governo federal, ele ficou agora numa situação de que, ou ele vem para o movimento social e convoca e conclama para o movimento social ir para a rua, para as mudanças de base, e essas mudanças de base, que a pequena burguesia fica citando, que é a questão da corrupção, e nós falamos que a questão da corrupção ela está inserida no sistema, que o sistema é capitalista, e ele vive também da corrupção, então não é uma questão de corrupção só, uma questão de moral burguesa que fala da corrupção, mas é uma questão de reforma de estrutura no país. E aí reforma de estrutura no país pode mexer com uma reforma política, que eu ainda tenho minhas dúvidas, porque o Congresso é muito complicado, talvez uma reforma política de uma outra forma, com o povo na rua pressionando o Congresso, porque esse Congresso que se elegeu é um reflexo do processo que nós vivemos. Esse Congresso que vai assumir agora em janeiro é um Congresso que ele é homofóbico, é um Congresso que ele é contra as garantias individuais, é um Congresso que vai querer que a polícia prenda e arrebente, e nós temos que refletir como foi esse processo em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a polícia entra nas casas, onde o Estado de Direito é quebrado todos os dias e houve uma votação maciça por parte da população que vem sendo manipulada através dos meios de comunicação. Se nós fizermos essa reflexão com relação a São Paulo e Rio, nós podemos fazer a reflexão com relação ao Estado. Esse Estado, nesses últimos anos, ele não vinha sendo tão bem administrado como ele foi nesse período aqui. Não estou falando de partido, estou falando em administração técnica. Esse Estado foi muito bem administrado. Conseguiram fazer rearranjos em termos econômicos do nosso Estado, que há muitos anos estava paralisado. E aí houve essa votação maciça num outro candidato, porque existe, antes disso tudo, existe uma coisa chamada antipetismo, anti-crescimento dos meios sociais, que a mídia vem trabalhando com isso há muitos anos e que ficou escancarado com aquele escândalo que a Veja tentou realizar na finaleira da eleição no Brasil e aqui no Estado com relação a um deputado vinculado ao Partido dos Trabalhadores, que eles tentaram associar a fraude do PRONAF, a fraude dos pequenos agricultores, e que assim, hoje em dia, no nosso país, a gente vive esse tipo de situação simplesmente por acusações, não existem prova que realmente aconteceu, e aí primeiro tu crucifica, depois tu vai ver se tinha culpa ou não. São essa ordem que está invertida que vai ser o grande desafio do movimento do governo Dilma nesse segundo mandato dela, em reverter isso. E aí ela vai ter que botar o dedo na ferida, que é os meios de comunicação. De que forma isso vai se dar, a gente não sabe. Agora, um movimento social, esse vai ter que ir para a rua. Vai ter que ir para a rua, vai ter que pressionar, porque não dá mais para nós conviver com esse tipo de situação que vem acontecendo no nosso país, onde a grande massa de trabalhadores ela é enganada ou ela é mobilizada através da mídia, onde os trabalhadores não se dão conta muitas vezes quando eles dizem de que bandido tem que morrer, ele não se dá conta que ele vive na vila e que a polícia que mata o bandido mata o filho do trabalhador também, sem perguntar primeiro se esse trabalhador, se a pessoa que está sendo assassinada é honesta, é criminosa ou simplesmente é um cidadão que andava e que foi alvejado e aí eles dizem que foi por engano. Então essas coisas que a mídia vem manipulando é o grande desafio que nós vamos ter para o futuro. E para o movimento social, esse governo ele vai ter que chegar perto. Esta questão do fator previdenciário está comprovado que tem como mexer nisso e facilitar a aposentadoria dos trabalhadores. A questão dos royalties do petróleo, a questão da Petrobras, a questão da saúde no nosso país. São setores estratégicos do nosso país. A mineração, esses setores estratégicos do nosso país, tem que haver uma mão forte do governo, e esse governo, com aquela política de paz e amor, querendo contemplar todos na sociedade, não conseguiu atacar nos primeiros mandatos Lula e Dilma.
não conseguiu atacar com eficácia no sentido de fazer um governo de cunho popular que represente mesmo os trabalhadores e que dê um basta na questão do grande capital internacional mandar nos rumos do país. E agora a situação ficou posta de tal maneira de que ou a Dilma vai fazer as reformas que são necessárias para a classe trabalhadora, ou ela vai tentar contemporizar com a elite brasileira, e a elite brasileira demonstrou nessa eleição de que não quer negócio com o governo da Dilma, porque esse governo facilita demais a vida dos que não têm nada. É isso que está posto. A disputa que ocorreu no nosso país, ela se apresentou bem na luta de classes. Eram dois projetos. Mesmo que a luta de classes para uns possa não ser aprofundada, mas era isso que estava em jogo, em essência, nesse período. Ou se votava por manter o avanço dos trabalhadores, mesmo que pouco, ou vai tentar contemporizar e não vai levar, porque está dado isso. E tem um outro aspecto que envolve tudo isso que eu falei, que é a questão internacional. Por exemplo, nós estamos vivendo no Uruguai o mesmo processo eleitoral que aqui, e lá um governo com o mesmo cunho que o governo brasileiro, um governo progressista, e lá a bancada no parlamento houve ascenso agora da extrema-direita, muito mais. Quer dizer, o Tabaré no primeiro mandato, Mujica agora no outro mandato, governaram com maioria no parlamento. Quem ganhar a próxima eleição, e está disputando o Tabaré e um gurizinho da elite lá, Lacage, quem governar, se o Tabaré ganhar, não vai governar com maioria no Congresso. Há um retrocesso, há um aperto da direita na América Latina. O Evo Morales tinha recebido um recado bem claro do Aécio Neves, dizendo que ia endurecer o jogo com relação aos hidrocarburetos que a Petrobras produz e tal. O Equador, a Venezuela, a Nicarágua, El Salvador, enfim, todos os países progressistas da América Latina dependem desta eleição que ocorreu aqui no Brasil para poderem implementar os seus avanços de cunho popular. Então, o peso que estava jogado dentro dessa eleição no país é um peso extraordinário. O feito que se conseguiu, a gente não consegue dar a dimensão para ele neste momento, mas foi um feito histórico e que daqui a alguns anos nós vamos estar lembrando que nós estávamos lá. E foi uma vitória dificílima, porque foi uma vitória contra o poderio do capital internacional e contra a grande mídia, que esse é o desafio desse governo também, fazer com que a grande mídia tenha controle e que as mídias pequenas tenham acesso às redes nacionais. Bom, essa é uma discussão mais aprofundada. A questão do Estado, para terminar aqui o nosso assunto, esse governo ele vai ter que dizer o que veio, porque esse cidadão que se elegeu aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é da mesma política do Rigoto e da Crucius. E esses avanços que nós, trabalhadores, vínhamos tendo nos pisos regionais, que regulavam todos os aumentos dos trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul, estão correndo perigo. E esse governo vai ter que dizer realmente o que ele vai fazer. Infelizmente, a nossa expectativa não é boa com ele. E aí muda toda a correlação de forças com relação à segurança pública, com relação às finanças do Estado, com relação aos avanços dos pequenos agricultores. Portanto, esse é um cenário que nos apresenta agora, um cenário de muita disputa de nossa parte do movimento social com os governos, e é um cenário em que vai aprofundar e muito a luta de classe no nosso país, porque 4 anos passam rapidinho e tanto a nível federal quanto a nível estadual as lutas vão estar mais acirradas. No documentário de hoje você vai conhecer as mulheres titulares do Bolsa Família. As sertanejas que estão começando a transformar seus papéis na família e na sociedade do interior do Piauí. O mini documentário foi realizado como parte do concurso de microbolsas da agência pública. Confira. Tô lhe dizendo, meu pai mandou você parar. Ele vai cuidar da vida dela. Tô lhe dizendo, não bota não, meu pai disse, não é pra você botar. Tô lhe dizendo, não vou. Ele tá fazendo o que demais? Parar. Ele tá falando demais. Tola. Entra, Aurora. Ah, gravou. Aqui nós vamos narrar aqui algumas histórias referentes à minha terra natal, quem foi Guaraíba de ontem e quem é Guaraíba de hoje. Primeira bola que você pisou, se eu cair você também caiu, e o também você também ficou. Talvez eu não enxergue o seu,
moral. Disse que me perdeu a confiança, mas se volta na balança minha pé é igual. Disse que me perdeu a confiança, mas se volta na balança minha pé é igual. Segundo, aí eu... Vamos, Ciara. Manda aí, Ciara, Aqui é o álcool daqui, a droga, com um lugarzinho pequeno dele. Cachaça daqui é nacional. É só conhecer a sua possibilidade. É que cada uma delas tenha o seu respeito e conhecer a sua qualidade. A qualidade do homem é superior. A da mulher é inferior. Quer ser mulher? Essa parada aí. Pra mim, Jô. Ser mulher. E eu não penso também em casar, apesar da minha idade já por daqui pensar que já é avançada, que as meninas aqui casam com 13 anos, 11 anos, têm filhos. Eu não tô nem aí, porque eles falam, eu quero estudar, isso que eu vou fazer pra mim. Não vou casar, vou ser solteira. Por quê? Quer sim? Por quê? Porque o homem, a mulher é inferior ao homem. Porque o homem é o gigante da mulher. Sonhar pegar um marido bom pra me dar valor. Motivação. Peguei um louco. Primeiro eu casei com, só viveu com eu 20 dias. Pau de cachaça. Aí depois arrumei o pai desses meninos. Aí era bom, mas é doido. Vaidoso velho. Bebedor. Ele tava bêbado. Uma dificuldade danada. Xingava e logo ele caía. Ele é bruto demais, ignorante, só. Fazer o quê, né? Destino é destino. Porque eu vejo assim minhas amigas falando que casaram nova, ter filhos, não poder fazer mais nada, ficar dentro de uma casa cuidando dos filhos. Isso não é vida, não. É escravidão. Ver o marido com farra, não dá nada, assim, não dá o valor que a mulher tem. Talvez colocar pra cima e voltar pra baixo. Aí elas pensam que tem que ficar naquela vida, sofrendo. Não. Nasci aqui mesmo, nas Guaribas. Quando eu era criança, eu lembro que aqui tinha muita pobreza, dificuldade. Pra gente tomar um banho, era obrigado de esperar a gota de água lá em Ribeira da Serra. 2 quilômetros. Lá em Ribeira daquela serra, sobe uma serra e desce outra. Primeiro não tinha nem balde, era as cabaças. Era pobreza. Pegava feijão, quanto ele ganhava. Da saca, enchia para ganhar. E cuidava em casa. Apanhava lenha, era uma escravidão danada. Nós fomos criados no tempo da escravidão, não alcançamos. Eu digo, meu Deus, será que eu não vou alcançar nunca? Na escravidão, sem salário, passando fome, cedo. Se nós ganhássemos uma chinela, nós passávamos um ano com ela na mão. Andava com ela na mão para não acabar o rastro. Se botasse no chão, olhava o rastinho dela para ver se ainda tinha o rastinho dela para não ter ralado. Era viver, olhar uma coisa dessa. Quando eu paro e preto de lembrar, não era viver não. Cheguei a pensar em como é que eu vou criar meus 2 filhos. Eu tenho que ir para São Paulo para sobreviver, para criar eles. Mas aí com essa ajudinha do Bolsa Família, estou aqui, graças a Deus, porque melhorou. Ave Maria, quero não. Eu não quero que minha filha valer, Deus o livre. Eu só quero que minha filha aconteça só algo de bom. Não quero que minha filha passe noite. Eu não quero que minha filha fique descalça. Eu fico. Eu não quero que minha filha passe fome. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, F, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Ei, Nel. Trouxe o shorts aqui para lhe oferecer. Uhum. Já comprou um hoje? Esse aqui é forro de cama, short, cueca e calcinha de menino e
e saia de criança. Pra mim revender, pra ver se eu ganho um lucro menos pra comprar um açúcar com café. Eu vou achar essa carteira aqui, que agora eu vou caçar um trabalho pra me fichar. Agora era uma dessa carteira aqui, eu vou fichar agora com a carteira. E o meu sonho é trabalhar ganhando dinheiro. Quando eu acordo, eu tomo banho, aí eu como, depois eu escovo o dente, depois eu vou brincar. Aí limpo o guarda-louça, limpo a estante e lavo os trem. E lavo a casa. Minha filha hoje já alcançou coisa que eu não alcancei. Hoje meus filhos não passam fome. A vida mudou mesmo muito. Mudou. Eu tirava bem pouquinho, eu tirava R$42. Aí fui fazer recadastração do Bolsa Família, do cartão, aí foi levar o registro deles e eles botaram agora no cadastro. Agora eu tô tirando 200, tá com 2 vezes que eu tiro 200. Mudou, porque eu pego meu dinheirinho, compro minhas coisinhas assim mesmo ele xingando. Eu não dou ele tem o dele, ele não me dá nem R$1. Bota pra ir comer dentro de casa. Mas não me dá nem R$1, nem 10 centavos. Oxê, eu vou mentir. Verdade dói, mas tem que dizer. Aí hoje eu falo pra eles, vocês têm que estudar, que eu não tive oportunidade como hoje vocês têm com criança, porque eu não tive. Quero alcançar vocês, se eu tiver vivo, vocês formados. Eu falo, e é muito importante pra mim, ver meus filhos, graças a Deus, estudando. E a única coisa que eu posso dar a eles é botar eles na escola, eu não quero herança, eu não tenho nada. É uma coisa que ninguém toma, é o saber. Advogada e médica. Médico mede a pressão e aplica a vacina. Eu vou ser a doutora que costura os buchos. Porque ela está dizendo que é a mulher que pare, aí ela costura. E eu vou ser uma nova doutora e meu nome é Roberta. Para isso você vai ter que estudar bem. Eu estou levando a vida, estou terminando os meus estudos e pretendo continuar. Quando eu terminar o ensino médio, quero estudar. Queria fazer curso de enfermagem, fazer uma faculdade para dar uma vida melhor para minha mãe. Porque eu não quero seguir a carreira que ela teve, não estudou e foi trabalhar e ter filhos. Eu quero fazer diferente. Eu quero ter um futuro, para mim chegar na frente e me orgulhar. O tráfico, a igreja chegou ao fim. Ser mulher é mulher. Ser mulher é mulher. Ser mulher é mulher. Acho que só. Literatura e variadas formas de arte numa feira de livro plural, que dê voz às escritas marginais e aos olhares que estão fora das grandes meios de difusão. A 4ª edição da Feira do Livro Independente e Autônoma acontece neste mês. Saiba mais! A proposta é juntar a galera do teatro, música, artes cênicas, artes plásticas, gastronomia e, logicamente, também literatura, que é a proposta do Feira do Livro, né? Só que de uma forma independente e autônoma. A galera que faz essa produção na cidade de forma autônoma e produção cultural, enfim, a gente tenta juntar todo mundo numa organização coletiva também, para fazer essa feira que vão acontecer agora nos próximos dias 15 e 16, em frente ao Espaço Contracultural, Casa 171, né? Que nenhum lugar melhor também para expor esse trabalho para outras pessoas da cidade que também têm interesse. A gente fazia no quadrado, né? Até por ter essa noção. Existe a Feira do Livro, mas é sempre no centro, tem essa proposta de consumo também e dessa sociedade de consumo, que é um modo como a gente vem lutando contra, e não chega as coisas até a comunidade. Tem pessoas das comunidades populares de Pelotas que não conhecem a Feira do Livro, assim como vários outros eventos culturais da cidade, organizados até mesmo pela prefeitura. E daí a gente pega o quadrado que não está tão distante ali da realidade universitária, que afeta bastante Pelotas, e faz ali um evento que tem artes cênicas
literatura e toda uma outra produção, e ciranda com que a FLIA atinge todas as idades, é criança, pequena, jovens, adultos, as pessoas mais velhas. E era verão, assim, e foi bem bacana, assim, a galera do bairro participava, frequentava, enfim. É porque a gente teve uma certa dificuldade de fechar o espaço de novo, nessa última edição, que foi a terceira, né? E a gente pensou, por que não na frente da Casa 171, que já é um espaço de difusão contracultural na cidade, vamos fechar ali. Também tinha uma outra proposta de fazer com outro coletivo, que seria no sábado e no domingo também. E acabou que fechou ali também, por toda essa simbologia. E aí, se acontecesse qualquer coisa, uma estrutura mais próxima que teria e mais aproximada seria ali a Casa 171, até para depois difundir as oficinas também, de acordo com o ideal da feira. A FLIA nasceu na Argentina com essa proposta mesmo de difundir a literatura marginal, ou não, né? Não sendo marginal porque não está à margem de nada, mas sim no centro de uma outra onda, contra essa proposta de burguesa e de consumo, ainda mais consumo de livro, que a gente tem um imenso problema aqui no país, né? Parece que tem uma espécie de cartel da literatura brasileira, que aí, como o outro lá também fala, né? Dependendo do preço de um livro no Brasil, por um quarto dele você compra uma arma. E aí até onde chega o livro, a literatura brasileira, que fala também a história do Brasil, até onde chega. E aí, pra gente tentar, e a galera que escreve de uma forma mais autônoma, que com um preço mais acessível, que a Feira do Livro tem essa proposta, o máximo que a gente pode levar para não utilizar o dinheiro ou outras formas de economia, levar ideais também. A gente leva, entendeu? A organização, desde a primeira edição, tem contando com o coletivo Tranca-Rua, que é da Casa 171, e a gente sempre convoca através da internet, né? A gente coloca cartazinhos na medida do possível também. E aí, mais assim, tá sempre o coletivo Tranca-Rua, outros coletivos autônomos, o Coisa de Vó também tá sempre ali na questão da gastronomia, coletivo Arteiras também é um coletivo autônomo de teatro, e também propõe cirandas, e outras pessoas autônomas, as pessoas individuais também se propõem. Esse ano também acreditar o Tambores Libertários, é que as coisas vão se encaixando, e vem outras pessoas de Porto Alegre, de cidades da volta, que tem essa produção, a mesma proposta também de literatura independente, não só de gastronomia, e vem participar com a gente para difundir todo esse ideal e compartilhar os saberes, sabores e ódios e marginalidades. Então, eu estou aqui também como pessoa coletiva, né, em nome de toda a organização popular da quarta-feira do Livro Independente Autônomo. Venho aqui convidar todo mundo para participar com a gente. Nos dias 15 e 16 vai estar rolando a Feira do Livro Independente Autônomo na frente da Casa 171, que fica na 15 de novembro, 171. E apareçam lá e compartilhem com a gente. Se quiserem levar alguma proposta na hora, é só falar com o pessoal que está ali na organização, que a gente tenta encaixar. E as oficinas vão estar acontecendo também durante a semana antecedente à feira, que vai ser do dia 10 a 14, que no dia 14 também vai vir um rapaz falar sobre educação libertária na Casa 171. E a gente vai estar esperando todo mundo com muito amor e ódio, preguiça. E é só aparecerem. Para acompanhar a programação é só entrar no www.fliapelotas.blogspot.com ou também pelo Flia Pelotas, a página da Flia Pelotas no Facebook também. E a gente conta também com sempre a participação de todo mundo, é sempre muito bem-vinda. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar este programa, acesse o site do sindicato www.sticap.org.br ou acesse pelo YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá. A estância se acordou em dia de camperiada, chiando pelas cambonas pra se iniciar a mateada. De repente um peão barbudo atando a segunda espora abriu a boca sisuda pondo os olhos campo afora e falou pros companheiros de mesmo rumo e ofício numa tal de mais-valia, falando em tom de comício, contando um pouco de história, revoluções, coisa e tal, foi falando.